Então, galera, hoje a gente vai ensinar vocês aí como resolver uma matriz de ordem 4x4. Toda matriz de ordem 4x4, ela apresenta 4 linhas e 4 colunas, como o próprio nome já diz. E a maioria dos problemas que você vai resolver, ele vai apresentar uma lei para você montar ela, e vamos ensinar vocês primeiro como fazer essa lei aí para você chegar na sua matriz e poder resolver ela. Então, primeiramente assim, você sabe que ela vai ter 4 linhas e 4 colunas, não é? Então você vai pegar aqui e vai colocar a posição de cada valor, sempre seguido de qualquer letra, que no caso eu coloquei a letra A, porque é mais fácil. Aqui, o primeiro valor aqui vai estar na primeira linha e na primeira coluna. Então vai ser A11. O segundo valor vai estar na primeira linha, porém na segunda coluna. Então A12. A primeira linha, porém segunda coluna. O terceiro valor aqui vai estar A13, porque A na primeira linha, porém terceira coluna. E o outro A14. A na primeira linha, porém na quarta coluna. E assim você vai fazendo sucessivamente, que nem aqui na segunda linha aqui. Vai ficar A21, porque está na segunda linha, porém na primeira coluna. E daí você vai usar essa lei aqui, ó, para você poder resolver e chegar aos valores da sua matriz. Que nem, por exemplo, aqui, ó, o valor de I significa o valor da linha e o valor de J significa o valor da coluna. Então, quando o valor da linha for igual ao valor da coluna, ou seja, I for igual a J, você vai achar o valor se ficar na seguinte conta: 2 vezes I menos J. Quando I for menor que J, o resultado para você achar o valor vai ser J menos I, ou seja, coluna menos linha. Quando I for maior que J, você vai chegar no resultado da conta com I menos J. E como você vai saber isso? O primeiro valor é I e o segundo valor é J. Então, que nem aqui, por exemplo, dois valores iguais. I igual a J. Qual a conta que você vai utilizar? 2I menos J. Então, 2I menos J. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, você vai colocar 1 no lugar disso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês com todas as contas e todos os valores para vocês verem como vai ficar a matriz de vocês no final. Então, como a gente estava falando aqui, agora a gente vai resolver a primeira linha da matriz. A gente vai usar aqui o A11, que é o primeiro valor que vocês podem ver aqui, ó. A11. Como eu já tinha dito para vocês no exemplo ali, 2 vezes 1. 2 menos 1 igual a 1. Esse vai ser o nosso primeiro valor aqui na matriz, na nossa matriz de origem. O segundo valor aqui, A12, que está aqui a posição dela, vai ficar, como o J é maior que o I, o valor vai ser de J menos I. Quando o I for menor que J, J menos I vai ser o valor. Então vamos lá, o valor de J é 2, menos 1 de I, 2 menos 1, 1. Então tá ali o valor. Daí o outro ali. A posição é A13. 3 menos 1 igual a 2. A posição A14, que é a última posição da primeira linha. 4 menos 1, 3. Daí vamos para a segunda linha agora. Você vai colocar nessa ordem aqui os valores aqui que você achou para a primeira linha, né? Vai ficar 1, 1, 2, 3, que é a sequência que você achou aqui as posições. É só substituir as posições pelos valores que você achou. A segunda linha é a mesma coisa. A21. A21, o I é maior que o J. Então a conta vai ser I menos J. 2, que é do I, menos 1, que é do J, igual a 1. Aqui os valores são iguais. Então, 2, então vai ser A22. Então, 2 vezes 2, que seria 2 vezes I, menos J. 2 vezes 2 menos J, igual a 2. Pera. Então, aqui agora a gente vai resolver as linhas para a gente poder montar nossa matriz de origem. A primeira linha aqui, ó, quando I for igual a J, a resposta vai ser 2 vezes I menos J. Então, 2 vezes 1 de I menos 1 do J igual a 1. E assim você vai resolver todas, é só você olhar a lei e ir resolvendo. Aqui eu vou dar um exemplo agora de quando o J for maior que o I. Aqui, 2 e 3. O 3 é maior que o 2, então J maior que I. Quando J for maior que I, o resultado vai ser J menos I. Então 3 do J menos 2 do I igual a 1. Agora quando o I for maior que o J, igual nesse caso aqui, ó, A32.
O valor de I é o 3 e o valor de J é o 2. Vai ser o 3 do J. Agora eu vou dar o exemplo de quando o I for maior que o J. Igual nesse caso aqui. O I vale 3 e o J vale 2. Então vai ficar assim. 3 do I menos 2 do J. Como que eu sei disso? Por causa da lei. Que quando o I for maior que J, o resultado para chegar no valor lá vai ser I menos J. Então 3 menos 2, 1. E aqui a quarta linha, a primeira, segunda, terceira, quarta linha, você vai resolver da mesma forma. Você só vai seguir aquela lei, vendo os valores que você achou e vai chegar nos resultados. A primeira linha de vocês tem que ficar 1, 1, 2, 3, igual tá aqui. A segunda linha, 1, 2, 1, 2, igual tá aqui. A terceira linha, 2, 1, 3, 1, aqui. E a quarta linha, 3, 2, 1, 4. E essa vai ser a nossa matriz de origem. 4 por 4, né? Como vocês podem ver, 4 linhas, 4 colunas, cada resultado com o valor daquela primeira. E agora a gente vai ter que achar o determinante dessa matriz para a gente conseguir resolver tudo, chegar no resultado que a gente tem que chegar, por tudo que a gente fez até agora. Só que para a gente achar o determinante, a gente primeiramente tem que achar os seus cofatores. E o que são os seus cofatores? Os cofatores são os valores dentro dessa matriz que para você chegar ao determinante. No final você vai somar todos eles para achar o determinante. Então vamos descobrir como somar esses cofatores, como chegar a esses cofatores. Como calcular cofatores? Então assim, eu criei aqui 4 regrinhas básicas que eu na verdade não sei se elas realmente existem, mas são as 4 que eu sigo para resolver do jeito que eu faço aqui. Primeiro você vai fazer assim, você vai escolher uma linha com a qual você quer trabalhar. Quando a matriz tiver zero, você procura escolher a linha que tem mais zero, mas como essa aqui não tem nenhuma linha com zeros, a gente vai resolver, eu escolhi a última linha aqui, porque eu quis e é isso aí. Então aqui no caso a última linha, como está escrito ali. E como a gente vai fazer isso? A gente vai cortar a coluna com a qual a gente vai trabalhar, que aqui no caso a gente começa pela primeira, segunda, terceira e quarta linha ali, a gente vai cortar uma por vez para chegar nos resultados. Daí vai ter que resolver a matriz 3 por 3 criada, que eu já vou mostrar para vocês como que vai ficar isso, como que a gente vai criar essa matriz 3 por 3 e aplicar numa espécie de fórmula aqui, que vai ser a posição que você está, o valor que você está ali mexendo, da última linha aqui, vezes menos 1 com a posição dele, que vai ser no caso aqui o 3. A posição do 3 é a primeira linha, quarta coluna, então vai ser 4 mais 1, vezes o determinante da matriz 3 por 3 que a gente vai achar. Aqui um exemplo para vocês. Como a gente escolheu a última linha, a gente não repete ela em momento algum. Pode ver que ela não está aqui. E a gente vai procurar a primeira coluna. Então a primeira coluna aqui agora, a gente também não vai utilizar ela. E o primeiro valor que a gente vai usar aqui é o 3. Então o 3, como eu disse para vocês, está na posição primeira linha, quarta linha, primeira coluna. Então aqui, 3, que é o valor, vezes menos 1, que já é da fórmula, 4 mais 1, que é a posição dele, que vai ser elevado esse menos 1, mais a matriz, que ficou 1, 2, 3, que é aqui, 2, 1, 2 e 1, 3, 1. Como vocês podem ver, a gente cortou esse L aqui, ó, o primeiro L da matriz aqui. E aqui uma dica para vocês, para não precisar ficar resolvendo, quando essa soma aqui der ímpar, o valor aqui vai continuar menos 1. E quando o valor dessa soma aqui der par, ele vai mudar para mais 1 na multiplicação. Então agora vamos calcular os cofatores, daí vocês já vão pegando o jeito e fica mais fácil para resolver depois. Então agora a gente vai calcular os cofatores, né? Vamos começar aqui pelo primeiro cofator então, que a gente vai utilizar agora aquela linha que a gente escolheu lá no começo, lembra que a gente pegou a última linha para poder resolver, que a gente escolheu ela. E a gente vai fazer da seguinte maneira. A nossa fórmula lá, vocês lembram como que era? Que era o número que a gente utilizar vezes menos 1 elevado ao j mais i, que é a linha, é a coluna mais a linha, vezes a matriz 3 por 3 que a gente vai descobrir. E como a gente vai descobrir essa matriz 3 por 3? Então, é dessa forma aqui. Como a gente escolheu a última linha, a gente não usa ela na nossa matriz, dessa da fórmula. A gente vai usar ela para outra coisa, que vai ser pegar o valor de 3 aqui e colocar lá para multiplicar o menos 1, que ele vai ser nosso que ele vai multiplicar o nosso menos 1 lá na fórmula. E como a gente vai descobrir a primeira linha aqui antes, então a gente vai cortar ela também. Então nessa primeira matriz a gente vai tirar todo esse primeiro L daqui. Toda essa parte da matriz vai ficar fora, transformando ela numa matriz 3 por 3. Que vai ser só esses 9 algarismos aqui.
Então aqui vai ficar da seguinte maneira. 3, que é o número da primeira, nosso primeiro número da linha ali, né? Vezes o menos 1, vezes 4 mais 1, que é a posição do nosso 3, que ele está na quarta linha, na primeira coluna, vezes nossa matriz 3 por 3, que foi cortando aquele L lá que a gente achou ela, lembram? Então daí a gente, para resolver essa matriz 3 por 3, a gente vai pegar as duas colunas e repetir elas no final. E daí, transformando elas assim, vai ver que formam diagonais os números aqui. E a gente vai usar essas diagonais para resolver. Só que vocês têm que lembrar sempre que aqui em cima desses três primeiros números aqui, vai ter um sinal de mais. E do 3 para frente vai ter um sinal de menos. Por que isso? Porque quando a gente vai resolver, tem que fazer uma regra de sinal para dar certo no final, lá o nosso primeiro cofator, o nosso primeiro valor. Então vai ser dessa seguinte forma aqui. 1 vezes 1 vezes 1, na diagonal aqui sempre, vai dar 1. 1 positivo, com o positivo lá de cima, vai dar mais 1. E aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 4 positivo, com positivo lá em cima, vai dar mais 4. Aqui, 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. 18 positivo, com positivo lá em cima, mais 18. Agora vamos fazer voltando ela da diagonal para lá agora. Começando aqui do 2. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 4 positivo, com negativo lá em cima, menos 4. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 6 positivo, com negativo lá em cima, menos 6. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 3 positivo, com negativo lá em cima, menos 3. Daí aqui, se a gente fazer a nossa conta com os números positivos, vai dar mais 23. 18 mais 4, 22, mais 1, 23. E os números negativos vai dar menos 13. Menos 4 com menos 6, menos 10, menos 3, menos 13. 23 menos 13 igual a 10. Então, esse é o valor que a gente vai substituir na nossa fórmula no lugar da matriz. Então, vamos repetir a nossa fórmula lá. 3 vezes menos 1 na 4 mais 1 vezes 10 no lugar da matriz 3 por 3. Como aqui a soma de 4 mais 1 é ímpar, vai dar 5, né? Então o menos 1 vai permanecer. Então 3 vezes menos 1, menos 3, vezes 10, igual a menos 30. Esse é o nosso primeiro valor que a gente só vai usar ele de novo lá no final. Agora eu vou passar rápido para vocês o segundo, terceiro e o quarto cofatores, só para vocês pegarem o jeito mesmo. Aqui está o 2, que agora a gente vai usar aqui a segunda coluna para resolver aqui, né? A segunda coluna. E vai mudar o valor também, que vai ser elevado ao menos 1, porque aqui o nosso 2 está na quarta linha e na segunda coluna. Então a gente vai colocar aqui 2 vezes menos 1 na 4 mais 2, quarta linha, segunda coluna, mais a matriz 3 por 3. A diferença é que agora a nossa matriz 3 por 3 não vai mais tirar aquele L lá. Ela vai tirar essa coluna aqui agora, essa coluna e a nossa última linha. Porque a gente vai estar trabalhando com esse valor agora. O valor está na segunda coluna, então é ela que a gente vai eliminar agora. Então a gente vai fazer o seguinte, vai montar a matriz lá, vai resolver normal igual a gente fez naquela, que vai ficar aqui 1 vezes 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2 vezes 2, 8, 3 vezes 1 vezes 3, 9, todos positivos com sinal de mais lá em cima. Aqui 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, menos 2 por causa do negativo lá. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6, menos 6, sinal negativo lá em cima. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. E menos 6 por causa do sinal lá em cima. Vai ficar 18 menos 14 igual a 4. Substitui lá normal. Agora, 2 vezes menos 1 elevado a sexta. Como o número é par, o menos 1 fica positivo também. Então, 2 vezes 1 positivo vai ficar 2. 2 vezes o 4, que é o valor que a gente achou dessa matriz aqui, vai dar 8. Então, 2 vezes 4, 8. Nosso segundo valor para calcular nosso determinante no final. Agora vamos passar para os outros dois cofatores. Terceiro cofator nosso aqui. A gente vai usar o terceiro valor da quarta, o terceiro valor da quarta linha ali. Então ele vai estar na quarta linha, terceira coluna. Então a gente vai eliminar a terceira coluna e a quarta linha. Eliminando ela, a gente vai resolver a matriz normal igual nas outras. Aqui já tem o sinal de mais e os de menos lá em cima aqui, ó, para vocês poderem visualizar como que vai ficar, né? Então você vai pegar aqui, vai ficar 2 mais 4 mais 3, que vai dar 9, menos 1 menos 2, menos 1 menos 2 menos 12, vai dar menos 16, igual a menos 7. 9 menos 16, menos 7.
Esses são os valores que você vai achar na multiplicação aqui. Então, 1 vezes menos 1 é elevado a sétima. Como o 7 é ímpar, vai continuar negativo. Então vai ficar menos 1 vezes menos 7. Menos com menos na multiplicação fica mais, vai ficar 7 positivo aqui no final. Esse é o nosso terceiro cofator que a gente vai usar para achar nosso determinante da 4×4. Agora aqui, o quarto cofator é o 4. Vai estar na quarta linha, quarta coluna. A gente vai eliminar então a quarta linha e a quarta coluna para calcular. Vai ficar com essa matriz aqui no início. Repete as duas linhas lá no final e faz a multiplicação igual a gente falou ali em diagonal, sem esquecer dos sinais lá em cima. Vai ficar 6 mais 2 mais 2, vai ficar 10. E menos 3, menos 1, menos 8, menos 12. 10 menos 12, menos 2. Substitui menos 2 no lugar da nossa matriz 3×3 aqui na nossa fórmula. Como 8 é positivo aqui, 8 é par, o 1 vai ficar positivo. Então 4 vezes 1, 4. Daí abaixa lá menos 2, 4 vezes menos 2 igual a menos 8. E esses foram nossos cofatores. Então agora a gente vai aprender a calcular o determinante. Então agora a gente vai calcular o nosso determinante aqui. O determinante a gente vai calcular através dos valores que a gente achou nos nossos cofatores, lembram? Porque o nosso determinante não é nada mais, nada menos que a soma de todos os nossos cofatores. É assim que se calcula o determinante de uma matriz 4×4. Então vamos começar lá. Qual foi o primeiro valor que a gente achou? O menos 30 aqui no nosso primeiro cofator. Então tá aqui o nosso menos 30. O segundo cofator a gente achou o 8. Então aqui mais 8. O nosso terceiro cofator, o valor que a gente achou aqui foi o 7. Então a gente vai colocar o mais 7 aqui. E o nosso último cofator foi o menos 8. Então a gente vai fazer a conta aqui. Vamos cortar os dois 8 que a gente tem aqui, que é um 8 positivo, um 8 negativo. E o menos 30 mais 7 igual a menos 23. E esse menos 23 vai ser o determinante da nossa matriz 4×4 de origem aqui, que a gente achou ela lá no começo. E é assim que a gente faz para calcular nosso determinante de uma matriz 4×4. Obrigado, é isso aí e até a próxima.